Senadora, o GPS é um programa, um quadro para a gente dar significado para alguns rótulos que a gente vê nas discussões políticas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é te exibir a régua do GPS político. E aí vou te pedir para você se colocar nessa régua. Pode se colocar onde quiser, pode dizer que não tem lugar para você nessa régua, desde que você diga o que mais ou menos significa a sua ideologia. Então, elencar ali 3 pilares principais da sua forma de pensar sobre o mundo. Espera aí que eu vou compartilhar aqui. Ela vem aqui da extrema esquerda, aí vamos caminhando para a direita, passa pela social-democracia no sentido clássico, vem mais para o centro, tem os liberais-democratas, passa pelo centro os neoliberais, depois os conservadores liberais e a extrema-direita. Tem algum lugar para você aqui? Olha, depende do que você me perguntar. Eu sou uma pessoa que sempre fugia aos extremos, na minha vida particular, na minha vida profissional, na minha vida política. Eu sou uma pessoa que eu me enquadro necessariamente no centro, tanto que hoje busco aí uma alternativa de centro democrático. Mas essa sua régua é muito interessante, porque quando se fala em economia, eu sou um pouquinho mais liberal. Então, uma liberal-democrata, uma neoliberal, eu fico nesse termo. Mas no que se refere à questão de políticas públicas, direito das minorias, e sou radicalmente contra esse retrocesso de narrativas que hoje tem pelo país e nas redes sociais, eu me encontro um pouquinho mais à esquerda, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de retrocesso e sou a favor da liberdade do indivíduo e do direito das minorias terem vez, especialmente numa democracia como a nossa. Então, Olha, aí fica a seu senadora. critério, fica a Não seu vai ficar. critério me enquadrar. Eu não vou te enquadrar porque eu não gosto que me enquadrem, mas eu vou dizer o seguinte: essa sua descrição, no nosso vídeo de abertura que a gente fez com o Christian Lynch, professor que estuda ideologias há muitos anos, ficaria aqui nos liberais democratas, que é justamente essa perspectiva de uma visão mais liberal na economia, mas que valoriza a questão dos direitos individuais. E que então tem essa questão de direitos sociais e caminha um pouquinho para a esquerda nessa questão. Eu vou te deixar ali. Tem gente que está falando, ai, Gabriela, de forma arbitrária você está colocando as pessoas na régua, mas calma, porque eu vou deixar a senadora dizer para a gente. Então, fala aí 3 pilares principais dessa sua forma de pensar o mundo. Daqui a pouco eu te pergunto sobre o projeto, mas de mais amplo. Tá certo. Quando a gente fala em economia, é muito comum falar que os liberais têm uma agenda totalmente voltada para a privatização, Estado mínimo é o Estado ideal num país como o Brasil. Por exemplo, nesse aspecto, embora eu seja liberal na economia, eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque eu acho, sim, que o Estado não pode ser um Estado a ponto de atrasar o desenvolvimento, de utilizar o orçamento e o recurso público apenas para a manutenção de si mesmo. O Estado, ele é um meio e não um fim em si mesmo. Então, nesse aspecto, embora eu seja liberal na economia, eu sou a favor de uma série de privatizações e sou contra outras. Por exemplo, eu sou contra a privatização de bancos públicos, do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da própria Petrobras, com exceção das suas subsidiárias. Então, nesse aspecto, eu, por exemplo, já divirjo do liberalismo exacerbado do mercado. Em relação a políticas públicas, a pauta de costumes, por exemplo, eu sou radicalmente contra, pelo menos a extrema-direita, que quer armar a população. Sou contra você ter retrocesso em relação à pauta de costumes, a querer colocar todo mundo numa mesma caixinha, como se todo mundo fosse igual, e eu me aproximo muito da esquerda nessa pauta de políticas públicas. Então, nesse aspecto, Gabriela, eu falo assim que eu sou mais uma pessoa de centro. Aquele provérbio popular, muito comum, né? A virtude está no meio, talvez seja algo que eu me identifique muito, não só, repito, na minha vida privada, como na minha própria conduta profissional e conduta política. Eu vou, assim, rapidamente explicar como eu acho que eu vejo o Brasil. O Brasil hoje está radicalizado. Você tem nas próprias redes sociais, ou mesmo fora dela, um Brasil muito distante, talvez, daquela média do que acontece nos rincões mais distantes desse país. Aquele homem do campo que está cultivando na agricultura familiar, que está preocupado com o seu sustento, aquela mãe que não sabe se no final do mês, se ela vai colocar comida na mesa ou se ela vai pagar o aluguel para continuar tendo um teto para morar, né? Ela não está muito preocupada, não só com essas regras ou como a classe política pensa, ela quer saber o que eu faço, o que eu penso, interfere decisivamente, positivamente na vida dela. Então, nesse aspecto, eu acho que o centro tem esse papel, o papel de
poder dialogar com os diferentes na política, sentar na mesa com aqueles que pensam diferente, até os extremados, e poder, neste momento, falar, olha, o Brasil real, o Brasil, inclusive, que nós queremos, não é esse do radicalismo, não é esse desse regramento, não é esse da política conservadora ou clássica do passado. Então, nesse aspecto, eu ainda estou tentando me encontrar. Se você me ajudar até o final do programa aqui da conversa, eu agradeço. E sabe que a próxima